Pronto. Muito boa noite, senhores. Sejam bem-vindos a mais um semestre, né? Boas-vindas mais uma vez à Universidade Paulista. Antes de mais nada, preciso dizer que fico muito feliz de vê-los continuando estudando, né? Pelo que eu vejo aqui, né, e também pelo que eu estive olhando na lista da turma de vocês, alguns aqui já foram meus alunos, outros não, né? Por exemplo, eu estou olhando aqui o nome da Maria Cristiane, gente, já fui professor da Maria Cristiane no primeiro semestre dela, né? Marina teve aula comigo também, né? Alguns nomes aqui eu estou lembrando bem devagar, mas acho que a grande maioria de vocês aqui nunca estudou comigo, né? Eu vou liberar o microfone de vocês aqui só para a gente confirmar essa informação. Alguém pode confirmar aí se já teve aula comigo, nunca teve aula comigo? Eu nunca estudei com você. Eu já tive no primeiro semestre, professor. Oi, professor Bruno. Eu também já tive no primeiro semestre. Sim, eu fui meu professor no primeiro e no segundo semestre. Professor Bruno. Já conhece bem, já conhece bem. Sim. Pois pronto, gente. Eu também fui aluno no primeiro semestre. Certo. Pois bem, gente, alguns aqui, como já mencionado, né, já tiveram aula comigo, outros ainda não. Porventura, para quem não me conhece, para quem nunca teve aula comigo ainda, né, sou professor Bruno, né, sou docente aí do quadro de professores de pedagogia aqui da unidade de Santana. Sou docente da casa já há 2 anos, né? Depois de amanhã, agora dia 4, eu completo 2 anos como docente da instituição. Com muita alegria, com muito prazer, claro. E fico muito feliz aqui de ver que estou com uma turma que a maioria das pessoas, né, para mim, são alunos novos. Não são alunos novos na instituição, mas são alunos novos para mim, né? A maioria de vocês aqui eu nunca lecionei. Pelos nomes aqui, eu posso não decorar o rosto, né? Posso não saber fazer muito bem a associação do rosto ao nome, mas os nomes eu sempre lembro, né? E só alguns aqui que eu catei, né? Como eu falei, o Marinaldo, a Maria Cristiane, enfim, né? Outros nomes que eu fui olhando aqui, que eu me recordei, mas a maioria de vocês aqui acho que eu nunca dei aula. Então, como falei, sou o professor Bruno, docente da casa já há 2 anos, do curso de Pedagogia e também do curso de Administração. Eu sou especialista em Gestão e Docência no ensino superior, né? E esse semestre nós caminharemos juntos aqui todas as terças-feiras, certo? Algumas considerações muito importantes que a gente precisa fazer antes de prosseguir aí com a nossa ementa, né? Primeiro, método de aula. A gente sabe aí que temos um plano de vacinação aí vigente, mas não tivemos ainda o alcance e a abrangência aí da população, entre aspas, de forma geral. A gente está ainda vacinando os grupos prioritários, né? Os indígenas, os trabalhadores, aí, os profissionais da saúde que estão aí nessa linha de frente no combate ao coronavírus. Então, até que a vacinação chegue, né, para a população de modo geral, vai demorar um pouquinho. Até porque a compra das vacinas aí, como vocês já acompanharam essa ladainha aí nos noticiários, até cobrir toda a população vai demorar um pouquinho. Então, enquanto isso, a gente vai prosseguir nessas aulas de modo online aqui pelo Teams, tá? Até que, de fato, a gente possa ou ter o fim da pandemia decretado ou termos a autorização de funcionamento das escolas, né, decretada. Então, uma das 2 coisas acontecendo, ou as 2 acontecendo, né, a gente retorna para a sala de aula. Professor, isso vai ser de qualquer jeito? Com certeza não. Né?
claro que, após uma pandemia, a gente sempre tem que cumprir protocolos pós-pandemia. Então, a gente hoje está na fase de cumprir os protocolos durante a pandemia e a gente ainda vai ter que ter alguns cuidados depois que a pandemia acabar, certo? Então, a ideia seria que esse início de semestre a gente já estivesse no modo híbrido, né? Que é o modo em que seria permitida uma capacidade reduzida de alunos dentro das salas de aula, né? Algo que não ultrapassaria a metade do quantitativo total das turmas, e o restante ficaria ficaria em casa, né? Tendo as aulas online. Adriana, eu não sei se você está me ouvindo, está na aula por um computador ou por um celular, mas se for um celular, por favor, ativa o Viva Voz, verifica se Viva Voz está ativo, tá? Porque está todo mundo aparentemente me ouvindo, né? Se por acaso alguém não estiver me ouvindo, manda aqui no chat, por favor, só para eu ter uma noção se esse problema é só com a Adriana ou com mais alguém, tá? Então, a ideia seria a gente voltar com esse modelo híbrido, né? De ter aulas, ter uma capacidade reduzida de alunos dentro da sala de aula e os outros que, de repente, não tiverem interesse em ter aulas presenciais até o fim da pandemia, né? E a vacinação, a imunização de toda a população, poderiam ter acesso a essas aulas virtuais, né? Direto de casa. Então, essa era a proposta para o início do semestre, desse semestre, inclusive. Entretanto, a gente não tem autorização, né, para o funcionamento das escolas. Então, vamos prosseguir aqui com esse método online até que, de fato, tenhamos autorização para isso, tá? E, claro, né, que vocês vão ter aí todos os recursos, vão ter aí todas as facilidades, no sentido de que não vou cobrar de vocês além do necessário, né? O Marinaldo e a Maria Cristiane sabem bem disso, né? Que eu coloco aí na medida das possibilidades e quando ainda assim eu percebo que está um pouco impossível, eu relaxo um pouco, né? Vou tirando uma dificuldade daqui, outra dali. Eu sempre procuro tornar, né? Especialmente nessas condições atuais, né? De pandemia e tudo mais, sempre tento tornar aí para vocês o ensino algo equilibrado, né? Que não seja algo tão fácil que vocês não tenham interesse e algo tão difícil a ponto de vocês não conseguirem me entregar aquilo que vocês precisam me entregar, tá? Então, sempre eu vou procurar esse equilíbrio, tá? Sandy, pessoal, eu vou desmutar vocês aqui só um instantinho. Sessões de reunião. Pessoal, vocês estão conseguindo me escutar? Alguém pode abrir o microfone e responder, por gentileza? Sim, professor. Sim, corretamente. Pessoal, quem não estiver me escutando, eu sei que, claro, vocês não vão ouvir o que eu vou dizer, mas se passar muito tempo, né, em silêncio a chamada, eu não estiver falando nada, que eu sempre falo a aula inteira, verifiquem o dispositivo de vocês, tá? Se não está, de repente, se não saiu do Viva Voz, ou se você caiu da chamada, ou se sua internet está ruim, sempre verifiquem isso, tá, gente? Porque, pelo que está constando aqui do meu computador, tá tudo normal. Tá? O microfone está ativado, né? Tá captando o áudio aqui, eu estou fazendo o teste, meu áudio está saindo. Então, eu preciso que vocês depois chequem as configurações dos dispositivos de vocês, celular, computador, não sei por onde vocês estão assistindo a aula agora, tá? Verifiquem isso aí para ver se de repente não precisa depois mexer em alguma coisa, tá? Deixa eu só ver aqui. Então, assim, a gente vai ficar nesse método até conseguirmos uma autorização para voltar às aulas na sala de aula presencial e sempre, né, equilibrando aí a minha necessidade de avaliá-los e a necessidade de vocês de aprendizagem, certo? Então, nunca vou cobrar de vocês além do que eu sei que vocês podem me entregar. E se porventura isso acontecer, né, com o feedback de vocês, a gente vai aí relaxando na medida do possível, né, para que ambos saiam ganhando nessa relação, tá? O professor com a avaliação e os alunos com a aprendizagem,
tá? Particularmente, eu gosto de trabalhar somente o conteúdo da apostila, tá? Então, não se preocupem que eu não vou entupir vocês de apostilas né, externas ou de livros para vocês irem comprando e tudo mais, né? Maria Cristiane e Marinaldo sabem disso. Não sou de ficar passando conteúdo externo, muito pelo contrário. Eu considero que o conteúdo que vocês têm, né, que é entregue pela Unip, as apostilas em PDF, os slides, as videoaulas, né, todo esse material que está no AVA de vocês, é um material excelente, né? Tanto é que eu me basei por esse material para dar as aulas de vocês. Então, tudo que eu disser em todas as aulas está no material de vocês. Ah, professor, mas o senhor falou isso aqui que eu não encontrei. Procura. Está no material de vocês. Se porventura, que eu acho muito raro isso acontecer, eu só devo ter feito isso em 2 anos, no máximo 1 ou 2 vezes. Se porventura acontecer de eu utilizar algum material externo, que não o material da instituição, eu vou entregar esse material para vocês por minha conta, tá? Eu vou chegar assim, vão ali na Xerox, deixei lá o original, vão tirar cópia para vocês, vão baixar em tal lugar. Não. Se acontecer de eu precisar utilizar material externo, sempre por minha conta eu vou entregar esse material para vocês, tá? Outra coisa muito importante para os alunos que não estudaram comigo ainda. Professor, primeiro dia de aula você está falando de prova. Sim. Né? Prova de vocês, final de semestre, vocês já sabem disso. Né? Se, o Marcos, vou te dar a falar já. Se alguma questão cai na prova, é porque eu abordei ela em sala, certo? Então, tudo, absolutamente tudo que cai na prova, eu abordei em sala de aula. Eu tenho um registro aqui de todos os tópicos que eu abordo em sala de aula, né? E os meninos que já foram meus alunos podem muito bem confirmar isso com vocês, né? Se vocês depois, numa outra oportunidade, quiserem conversar com eles sobre as impressões dele a meu respeito, né? De forma particular, fiquem à vontade para isso. Se porventura, né? Que a gente sabe que aluno sempre conversa entre si, então eu me faço acreditar que de repente em algum momento vocês que não estudaram comigo ainda já devem ter procurado alguma impressão a meu respeito, né, a opinião dos outros. Eu vou ter esse professor aqui, não conheço, não sei quem é, já teve aula com ele e tal. E acredito também, né, que alguns de vocês aí já devem ter ouvido opiniões muito negativas a meu respeito, né? Professor muito chato, professor muito enjoado, professor cobra demais, é muito exigente, é muito durão, né? E certamente vocês já devem ter ouvido isso. Entretanto, gente, essas pessoas, embora não estejam erradas, né, elas estão certas, mas isso eu faço pelo bem dos alunos, né? O aluno demora um pouco para entender isso e eu falo por experiência própria, porque eu, quando fui aluno na minha graduação, eu tinha esse mesmo pensamento, né? Professor chato que fica passando trabalho atrás de trabalho e é exigente e cobra e isso e aquilo, sabe? Eu já passei por isso. Então, eu compreendo muito bem como vocês se sentem. Só que hoje, né, se sou o profissional que sou, eu devo muito a esses professores. E posso dizer que esses foram os melhores professores que eu tive na instituição. Porque tudo que eu precisei de professores relaxados, professores bonzinhos, né, professores que me deixavam muito à vontade, eu não consigo praticar ou precisei aprender por conta própria depois de formado, porque eu não tive na faculdade, certo? E estou muito longe aqui de fazer crítica a qualquer outro colega meu, porque eu não estou aqui para criticar trabalho de ninguém. Não sei nem quem são os outros 3 professores de vocês, né? E eu confio muito na capacidade técnica dos meus colegas, né? Eles são meus colegas, eles não são meus subordinados, eu não estou aqui para criticar trabalho de ninguém. Então, eu particularmente não encorajo que seja comentado a respeito de outros professores, de outras aulas, na minha aula, até por uma questão de ética, né? Cada professor sabe muito bem a competência que tem, e na minha aula eu gosto de falar sobre a minha aula, né? Então, é muito importante ter esse entendimento, né? Então, eu cobro dos meus alunos, né? Eu cobro o melhor deles, eu vou sempre cobrar o melhor de vocês, claro, na medida das possibilidades,
assim como eu, certamente, sempre vou querer entregar o melhor de mim como professor para vocês, tá? Então, fiquem muito tranquilos que no que a depender de mim, vocês não vão deixar de ter suporte durante todo esse semestre. E o que eu entender, o que eu achar que dá para fazer, que é possível fazer para facilitar o ensino-aprendizagem, né, que é construído que vai ser construído durante esse semestre, contem comigo que eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Geralmente o aluno ele tem a visão do professor assim que, professor chato, né? O professor está aqui para me prejudicar, ele só está ali para passar a prova e depois me reprovar, tirar meu ponto. Não é isso, gente, tá? Eu gosto muito de dizer que um pedaço de papel com algumas questões não vai medir aquilo que você sabe sobre um determinado assunto. Um pedaço de papel não mede o que eu sei, né? Assim como a gente tem pessoas diplomadas, né, que eu conheço pessoas com titulação muito maior do que a minha, eu sou especialista, eu conheço mestres, doutores, que pisam na bola e pisam na bola muito feio com a formação que tem. Então, um pedaço de papel não mede o que você sabe. Então, eu não estou aqui para julgar vocês, ou criticar vocês, ou avaliar vocês mediante uma prova. Tá? Isso é importante, é um instrumento que é necessário para vocês terem uma nota no final do semestre. Mas a avaliação de vocês não se limita só a isso, certo? Eu acredito que vocês têm capacidades muito maiores do que simplesmente responder 10 questões no final do semestre sobre tudo que a gente falou durante 5 meses, tá? Outro ponto é que, assim, a apostila de vocês é imensa. Eu já vou te dar fala, Marcos, só um instantinho. Só concluir o raciocínio. A apostila de vocês é imensa, tem muita coisa, ela é muito rica, e o conteúdo, particularmente, porque eu já lecionei essa disciplina antes, é um conteúdo muito, mas muito bom mesmo, tá? Só que não tenho, como nossas aulas são encontros de 50 minutos, não tenho condições de falar sobre tudo que está lá. Então, como eu gosto de trabalhar um capítulo por aula, é importante, né, a gente absorver ali aquilo que é mais importante. Então, durante as aulas, eu sempre vou pegar aquilo que eu considero mais importante para vocês. E as outras coisas que estão na apostila, que não forem abordadas em sala, vocês são completamente livres, né, no tempo livre de vocês, na disponibilidade, interesse de vocês, pegar a apostila depois, né, e ler e consultar e ver aquilo que complementa o conhecimento de vocês. Não se limitem só ao que está na sala de aula, tá? Vocês sempre podem aprender mais. Eu quero que vocês façam o mínimo, que é estudar o que a gente passa em sala. Mas isso não impede que vocês vejam outras coisas, outros conteúdos, né? Desde que conteúdos lógicos que façam sentido, né? Outros conteúdos fora da sala de aula. Marcos, pode falar. Marcos, pode falar. Professor, está me ouvindo? Estou ouvindo, sim, pode falar. Só queria falar, desculpa pelo atraso, mas o senhor acabou criando 2 encontros no calendário e eu entrei num, e até uma colega estava lá até agora, não consegui entrar em contato com ela, mas a gente estava num encontro que era só a gente, não tinha ninguém, eu não sei se ela iniciou, mas a gente estava lá. Aí eu fiquei, não, o professor estava aparecendo ali que ele estava online, eu vou procurar. E eu fiquei perdido, e desculpa o atraso aí, mas eu estava aqui desde 8 horas tentando entrar, eu entrei, eu fiquei no encontro lá um tempão, quando eu me toquei, já estava rolando fazia tempo, eu cheguei e só estava falando já aqui, quando eu finalmente entrei no outro. Já vou te explicar por que isso aconteceu. Gente, isso é um problema recorrente que tem acontecido aqui durante o Teams. Eu sei que o Teams não é uma ferramenta intuitiva, ele não é uma ferramenta que todo mundo consegue usar de primeira. Eu, particularmente, já tive alguma dificuldade no começo para utilizar. E era uma coisa que eu batia muito na tecla com os meus alunos. E eu já tive que chegar em alguns momentos assim, um pouco mais extremo. O que acontece? O calendário, se vocês perceberem, durante a semana de vocês tem uma opção chamada calendário aqui no Teams. Quando você clicar lá, você consegue ver as aulas que estão agendadas para a sua semana, certo? Agora, eu sempre faço um agendamento por semana para cada turma, certo?
Na verdade, Marcos, não foram criados 2 agendamentos. O problema é que, quando dá a hora do agendamento, ou às vezes até antes, o aluno apressado, ele vai lá e abre a reunião antes de mim. E aí, o que eu faço? Eu entro na reunião, encerro e abro. Por quê? Porque quem tem que abrir a reunião é o professor, não é o aluno. Claro que, assim, para colaborar com isso, o sistema ele não é intuitivo. Quando ele mostra lá o botão ingressar, né, é como se ficasse ali pronto. Então, quem tem que fazer essa ação primeiro sou eu, certo? Então, é uma coisa que eu já deixo para vocês, gente. Se você não está vendo ali uma reunião em andamento que não tiver a minha foto, não entra. Porque foi um colega seu que abriu a reunião sem minha autorização e eu não estou lá. Quem abre reunião sempre sou eu. Porque se eu não abro a reunião, eu não tenho controle sobre ela. Eu não consigo apresentar, eu não consigo mutar vocês, eu não consigo desmutar vocês, certo? Então, não abram reunião antes de mim, certo? Porque senão eu perco totalmente o controle da aula. Então, tenham sempre esse cuidado. Se você perceber ali que o agendamento, ele está lá, e ele é só um para cada turma. Eu não vou criar 2 agendamentos para uma turma só. Eu acredito que só houve um pequeno desencontro aí de informações, né? E realmente eu reparei que quando eu entrei aqui para começar a aula, já tinha uma reunião aberta. Então, o que eu fiz? Né? Os colegas que estavam aqui mais... Entrei na reunião, fechei e abri essa reunião que agora é a que eu estou. Então, apesar de aparecer o botão ali, ingressar, não aperta esse botão. Tá? Deixa que eu abro a reunião para vocês. Sempre que eu abro a reunião, eu marco todo mundo igual eu fiz hoje. Ó. Começaremos em 5 minutos, eu vou ficar mutado esperando vocês. Eu sempre faço isso. Toda semana eu abro a reunião, marco a turma toda. Quando eu coloco aquela marcação, certamente vocês são notificados, né? E aí vocês conseguem entrar na reunião, mas sempre façam isso depois de mim. Só use o botão ingressar, lá, daquele botão roxinho, depois que você receber a minha notificação, que é certeza que você não vai ficar perdido em outra aula. Quando você não faz isso, acontece exatamente o que aconteceu com o Marcos. Ele ficou perdido em outra reunião, em outro lugar, não sei, né? Perdeu uma boa parte da aula. Perdeu, entre aspas, né? A aula ao vivo. Mas depois pode ver a gravação, né? E depois eu vou falar mais um bônus sobre essa questão aí. Então, não façam isso antes de mim, gente. Só depois que eu notificar, você abre o Teams e entra na reunião. Então, já passem isso para os colegas de vocês para evitar esse tipo de confusão, tá? Que a gente passa a não ter dor de cabeça com relação a isso. As aulas, como de costume, ficam gravadas aqui, né, no Teams. Então, eu encorajo que vocês participem da aula ao vivo, porque vocês podem conversar comigo, né, instantaneamente, fazer perguntas, tirar dúvidas, né, contribuir, né, com os conhecimentos empíricos de vocês para a aula. Eu considero isso muito importante. Então, não deixem de participar da aula ao vivo. Não deixem, tá? A não ser que, eu estou sem energia, minha internet não está boa, caiu um meteoro na minha casa, tem um dinossauro vindo na minha direção. Fora dessas condições, gente, participem da aula, tá? Porque é muito importante que você tenha essa interação ao vivo. Particularmente falando, eu já me sinto prejudicado porque eu não estou numa sala de aula presencial. Então, eu não posso vê-los, eu não posso ver as reações de vocês quanto às coisas que eu falo. Isso já quebra um pouquinho isso na aprendizagem. Se vocês não participam da aula ao vivo, piora ainda mais a situação para mim. Porque eu não vou ter feedback se vocês estão aprendendo ou não, se vocês estão entendendo ou não, se a aula está boa para vocês ou não. Eu não vou ter como saber. Então, não deixem, façam esse esforço, não deixem de assistir as aulas ao vivo. Agora, né, tá acontecendo apocalipse zumbi dentro da minha casa, não posso assistir sua aula. Não tem problema, tá? Como falei, as aulas ficam gravadas aqui no Teams, é só você abrir o agendamento, vai aparecer a gravação lá embaixo para você poder assistir. Você pode assistir quantas vezes você quiser, quando você quiser, do seu celular, do seu computador, enfim, de qualquer lugar. E, além disso, né, eu, professor Bruno, estou tomando a liberdade, tá? Essa não é uma orientação da Unip, não é uma determinação da Unip. Os outros professores, se fazem isso, eu não sei, mas eles não são obrigados. É uma coisa que eu estou fazendo por livre e espontânea vontade, tá? Eu estou subindo essas gravações para o YouTube, porque eu acredito que o YouTube é uma ferramenta muito mais leve e muito mais acessível do que o Teams. Né? Que é pesado, às vezes a internet não carrega, a gente está no Amapá, nem sempre a internet é boa, então
A gente trabalha com as ferramentas que tem. E tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar vocês, para tornar o ensino mais acessível, durante o semestre, a gente vai trocando figurinhas, vai conversando, para facilitar para vocês, tá? Vocês só vão precisar fazer uma coisa, estudar. Todo o resto fica a meu cargo, tá bom? Acho que não tem mais nenhum comunicado a dizer. Então, esse semestre, senhores, é uma disciplina muito gostosa de estudar. Eu, particularmente, gosto muito dessa disciplina, gosto de trabalhar ela durante o semestre, que é orientação e práticas em projetos na infância, certo? Nós teremos encontros todas as terças-feiras, tá? No horário de noite B, que é 8h20, tá? Então, toda terça-feira, professor, vai ter aula? Vai. A não ser que seja um feriado, a não ser que eu mande uma mensagem aqui no Teams marcando vocês e avisando o representante de turma que não vai ter aula, né? Ou que, de repente, exista uma outra orientação da nossa unidade com relação a algum evento ou alguma impossibilidade. Toda terça-feira a gente vai estar aqui, tá? Então, nem precisa perguntar se vai ter, se não vai ter. Se está agendado ali para vocês no sistema, pode aparecer 8h20 de terça-feira, que eu vou estar aqui com a reunião aberta esperando vocês, tá? Então, panorama geral da disciplina, né? Hoje eu não vou começar com conteúdo com vocês, tá? Apesar de que temos aqui hoje um número relativamente considerável de alunos, estou aqui com 39 alunos, é um número muito bom, né? E antes de qualquer coisa, parabéns pelo esforço de vocês de continuar estudando, mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio a um apagão, mesmo em meio a alagamento, né? Perdas familiares, enfim, né? Mesmo em meio a tanta desgraça acontecendo nas nossas vidas, vocês continuam estudando, isso é valioso, e isso vai fazer muita diferença na carreira de vocês lá na frente, na vida acadêmica de vocês até o final do curso. Tá? Vocês estão no começo do curso ainda, né? Estão nos primeiros semestres ainda, então vocês têm muita estrada ainda pela frente, apesar de que são só 3 anos, passa muito rápido, mas tenho certeza que vocês terão ainda um caminho muito bom para trilhar ainda durante esse meio para o final do curso de vocês, né? Então, panorama geral da disciplina, vamos falar só umas coisas básicas a respeito do que a gente vai estudar durante esse semestre, né? E a primeira coisa que a gente vai ver durante os nossos capítulos aí da nossa apostila são as possibilidades práticas do professor na escola de educação infantil, né? E era uma coisa que eu estava conversando, inclusive, com a minha turma de noite A, essa questão de pluralidade de conceitos e de tudo aquilo que é relacionado ao processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. E isso é muito mais aflorado na educação infantil. Por que a gente fala isso? Porque a criança, especialmente nessa idade, né, ela está ainda num processo de amadurecimento, de discernimento, e muito importante, ela está muito aberta ao aprendizado, só que cada criança tem sua particularidade, né? Eu acredito que devo ter mencionado isso em alguma aula presencial com meus outros alunos aqui, né? Devem ter ouvido isso, mas eu gosto da ideia, e a pedagogia também apoia isso, que cada sala de aula é uma sala de aula e cada aluno é um aluno. Então, nós precisamos respeitar os espaços e os limites de cada sala de aula e de cada aluno. Eu não posso, por exemplo, tratar a Evelyn da mesma forma que eu trato a Beatriz. Da mesma forma que eu não posso tratar a Tamires da mesma forma que eu trato a Erilene. Então, é uma diferença que o docente na sala de aula precisa respeitar. Então, por exemplo, vamos supor a Ariane, né, formas de aprendizagem. A Ariane ela só aprende se ela começar a escrever, né? A Tatiana só aprende se alguém explicar, se ela ouvir alguém falando para ela. O Marinaldo só aprende se ele reproduzir aquilo que o professor está fazendo. Então, cada um tem a sua forma de aprender, né? Essa pluralidade ela vai existir na sala de aula. Então, é essa pluralidade que vai possibilitar para o professor que ele tenha múltiplas, né, práticas profissionais, pedagógicas dentro da sala de aula. E a gente vai conseguir observar isso muito bem durante a disciplina, né?
Outro ponto muito importante é a questão da importância do espaço, né, e da organização desse espaço, da sala de aula, como uma forma de proporcionar mais interação e mais aprendizagem, né? A gente vai ter um tópico da nossa apostila específico, né, para falar sobre essa questão de como a gente administra o espaço da sala de aula, a sala que a gente tem, né, a organização que é colocada para a sala de aula para facilitar a aprendizagem, para facilitar não só a aprendizagem, mas também a interação entre o professor e os alunos e entre os alunos, né, um aluno interagindo com o outro. Essa interação ela é muito importante, gente. É bom a gente considerar desde logo que quando a gente fala de interação, dentro de sala de aula, não vai existir somente a interação só entre professor e alunos, certo? Os alunos precisam de interação. E isso é em qualquer nível de estudo. Estou falando de educação infantil, estou falando de ensino fundamental, estou falando de ensino médio, estou falando de ensino superior. A interação é importante, né? E eu até encorajo vocês a isso. Não sei qual é o nível de intimidade entre vocês. Eu percebi que é uma turma bem diversa com relação, né, a contato, a proximidade, né, pelo que eu percebi aqui. É uma turma misturada, tipo, muitos eram meus alunos, outros não. Então, estimulo vocês a isso, a interação. Essa interação, né, de vocês, entre vocês, vai facilitar a interação, vai facilitar a aprendizagem. Quer um exemplo disso? Vamos imaginar que eu estou aqui na aula explicando um monte de coisa para vocês, começo a explicar um negócio super complicado, e aí, vamos ver aqui. Deixa eu pensar numa pessoa aqui, vamos lá. A Fabrícia pegou de primeira aquilo que eu tinha explicado. Só que aí, né, a Giane ficou um pouco na dúvida. Acho que eu não entendi isso aí que esse professor falou, não. Quando eu termino de falar, ela levanta a mão. Professor, não entendi. Beleza, Giane, vamos voltar, a gente volta e eu explico de novo. Se eu perceber que meu aluno não entendeu, eu não vou voltar a explicar para ele aquela coisa do mesmo jeito. Porque aí sim é tempo perdido, né? Como muitos consideram. Tem gente que não gosta quando algum aluno levanta a mão e diz que não entendeu porque acha que é perda de tempo, né? Além de ser um pensamento egoísta, é um pensamento super errado do ponto de vista pedagógico, né? Então, eu vou me voltar para a Giane com uma, sei lá, tirar um coelho da cartola e explicar para a Giane aquela mesma coisa de outro jeito, né? Mas aí, de repente, eu posso explicar a mesma coisa de 50 formas diferentes para a Giane e ela ainda não entender. E aí, chega a Fabrícia, dá uma cutucada assim, de cotovelo na Giane. Ô, Giane, o que o professor quis dizer é isso, 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 isso aqui. Ah, agora eu entendi. Isso é muito comum na sala de aula. Eu acho que alguns de vocês aqui, se não todos, já devem ter passado por essa experiência algum dia, seja aqui na academia ou seja no tempo de escola, né? Então, essa interação entre vocês é importante porque possibilita isso. Nem sempre o professor ele vai conseguir cumprir esse papel de ser didático, né? E lembrem-se que quando a gente fala da sala de aula, a gente fala do construcionismo, né? A teoria construtivista. Teoria construtivista, eu acho que vocês já estudaram sobre isso, né? Conhecimento dentro de sala de aula, ele não é ensinado, ele não é repassado, ele é construído entre o professor e os alunos, né? Então, vocês também me ajudam a construir conhecimento aqui dentro. Eu não sei de nada. Eu não sou o ser humano que sabe de tudo e vocês, aqueles que não sabem de nada. Nós construímos conhecimento juntos, né? É para a evolução de vocês e para a minha evolução também como docente. Então, essa interação vai propiciar a aprendizagem. Então, existe uma ligação, né, uma correlação direta entre a interação e a aprendizagem. Então, é muito importante que a gente consiga lidar com isso na sala de aula. E quando a gente fala de educação infantil e ensino fundamental, especialmente nos anos iniciais, o espaço da sala de aula e a forma como ele está organizado, como ela está organizada, vão sobremaneira influenciar nisso. Então, a gente vai, né, durante essa disciplina, entender onde está a importância da organização do espaço da sala de aula, o que ela interfere, por que a gente tem que dar tanta atenção para a forma como a sala de aula está organizada, certo?
Outro ponto muito importante, já estamos nos minutos finais da nossa aula. A intencionalidade, ou seja, a intenção das ações do professor na sala de aula visando aos objetivos educacionais. O que eu quero dizer com isso? O professor não está lá na frente da sala de aula para brincar de ser professor. Eu falo isso até por mim, né? Eu levo minha profissão muito a sério. Então, sempre que eu venho para cá, às vezes tem aluno que gosta de dizer assim, esse professor não sabe de nada, ele é um abestado, ele não sabe o que ele está falando, né? Tá viajando na maionese no que ele está falando aí. Gente, professor, não vou dizer que são todos, né? Porque tem professor que realmente ele é irresponsável com o ofício dele. Mas eu, particularmente, eu estudo muito para estar aqui nessa posição, né? Eu encaro isso com uma responsabilidade muito grande. Eu estou lidando com o futuro de vocês. Eu falo isso por mim, claro, né? E vocês vão sentir isso na pele quando forem atuar nos campos que vocês escolherem com relação à pedagogia, né, depois de formados. Então, vocês vão perceber isso, vocês vão sentir esse peso, eu não vou dizer que é um peso, mas vocês vão sentir essa responsabilidade depois, né, de cuidar daquela vida que você está ensinando, você está com aquela responsabilidade de cuidar do futuro daquela pessoa, né? Então, se você sente essa responsabilidade, você não vai querer trabalhar de qualquer jeito para aquela pessoa. Assim como eu, por exemplo, não vou chegar aqui e dar aula de qualquer jeito, falando qualquer coisa e inseguro e sem saber dar algum retorno para vocês. Então, em 99% dos casos, eu sempre vou estar aqui, né, com o máximo possível de segurança, né, e levando minha profissão muito a sério. Então, brincar de dar aula é uma coisa muito grave, porque quem sofre depois é o aluno lá na frente, lá no mercado de trabalho. Que é como eu gosto de dizer, na sala de aula, o aluno tem a possibilidade de errar, sem ser julgado, sem ser punido por isso, né? E é por isso que eu encorajo vocês. O momento de errar é esse. Se você não entendeu alguma coisa, professor, não entendi, pergunta, não tenha medo, não tenha vergonha. Você tem que ter medo, tem que ter vergonha de errar quando você estiver lá no seu local de trabalho, já formado, anos de formado, com suas pós-graduações aí, né, especializações, mestrados, doutorados. Lá sim, o erro vai representar, né, de repente, uma punição, uma vergonha, um medo para você. Aqui na sala de aula, não. A sala de aula é a fábrica da ciência. Então, permitam-se ao erro aqui, né? Não de forma intencional, claro, mas não tenham medo de errar aqui. Então, se você erra aqui, eu não vou te punir, eu não vou te julgar, eu vou te orientar para o que é correto. A gente está aqui para construir conhecimento juntos, afinal de contas, né? Então, levem isso sempre em consideração. Então, essa é exatamente a questão da intenção das ações do professor na sala de aula. Por quê? Porque quando o professor está no exercício do seu ofício, ele tem em mente algum objetivo. Nem que seja aquele objetivo mais óbvio. Eu quero ensinar para o meu aluno o assunto daquela aula, que é o objetivo, como é que eu posso dizer, a curto prazo, né? Mas, por exemplo, para um semestre inteiro, o professor vai ter que atingir determinados objetivos, né, para aquela disciplina, enfim, né, a depender da situação. Então, toda a ação do professor dentro da sala de aula, né, tem que ter uma intenção pedagógica. Então, aonde ele quer chegar fazendo isso aqui? Qual a intenção dele quando ele age dessa forma com determinado aluno, ou com determinados alunos, ou com determinada sala, né? E tudo isso sem perder de vista, né, os objetivos educacionais. Então, são coisas que eu particularmente considero muito importantes, né? E que a gente vai destrinchar aí um pouquinho ao longo desse semestre, certo? Alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Né? O microfone aí está liberado para vocês abrirem, caso vocês queiram. Bom, Daniele, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Professor? Pode falar. Boa noite. Boa noite. Não tem previsão de quando vai voltar as aulas presenciais?
Infelizmente não tem, por duas razões. Primeiro, não temos aí a questão sobre o plano de vacinação, a questão de toda a pandemia, ainda é arriscado aglomerar, então é muito pouco provável por esse ponto de vista, né? E também tem a questão de uma autorização governamental para isso, né? Um decreto da prefeitura ou do governo do estado que autorize que as escolas passem a funcionar presencialmente. E aí, funcionando presencialmente, a gente nem vai ter um presencial 100% como antes, né? A gente vai ter que trabalhar no modelo híbrido, como eu expliquei no começo da aula, até que a gente possa dizer, podemos voltar às nossas rotinas normais, né, de antes da pandemia. Então, infelizmente não temos previsão, isso é uma coisa que não depende da gente, tá? É muito bom deixar claro isso. Isso não depende de nós, não depende da Unip, não depende da coordenação pedagógica, não depende deste professor que vos fala. Isso depende realmente do cenário de pandemia em todo o mundo, e especialmente no nosso estado, tá? Então, assim que houver a possibilidade de retorno de aulas presenciais, seja no presencial 100% ou no modelo híbrido, né? A gente vai comunicar a vocês com antecedência, vai dar as instruções, né, de como vai acontecer, de como vai funcionar, e aí a gente, aos poucos, vai retornando a essas aulas presenciais que eu particularmente quero que voltem o quanto antes. Tudo bem? Perfeito. Mais alguém quer perguntar alguma coisa, fazer alguma colocação? Certo. Pessoal, a aula hoje, como eu falei para vocês, não vai ter conteúdo, a gente só, né, fez como eu falei, um panorama geral da nossa disciplina, daquilo que a gente tem para estudar durante o semestre. Eu espero, né, e eu acredito que vai ser uma experiência muito boa de estudo, né, com vocês durante esse semestre, especialmente pela essência da disciplina. E eu não sei se tem representante de turma já aqui escolhido, enfim, né? Se de repente tiver aqui na chamada, se não tiver, peço por favor que entre em contato comigo aqui pelo PV do Teams, tá? Vem aqui no meu nome, manda uma mensagem privada, tá? Para eu passar meu número de celular e a gente ter um contato aí um pouco mais próximo para a questão de avisos, de repente algum tipo de trabalho, não sei. Tudo que foi inerente à vida acadêmica de vocês quanto à minha disciplina, tá? Então, representante de turma, se estiver aí ouvindo, ou se não estiver ouvindo, avisem quem for, né, para entrar em contato comigo por PV depois que a aula acabar, tá? No mais, senhores, como eu falei, no final de semana eu vou subir essa aula pro YouTube. Depois eu vou deixar, né? Quando eu subir essa aula pro YouTube, eu vou deixar o link para vocês aqui, para vocês não perderem esse conteúdo. Para quem entrou depois que a reunião começou, né, depois que a aula começou, isso sempre vai acontecer. Então, pode ver tanto aqui no Teams quanto lá no YouTube, certo? Estamos já nos nossos minutos finais aqui, então. Vou fazer um grupo de WhatsApp? Perfeito. Assim, não é algo obrigatório, certo? E eu, particularmente, não encorajo as turmas a criarem grupos de WhatsApp e me colocarem no grupo. Tem gente que tem turma que não gosta de colocar professor em grupo de turma porque não se sente à vontade. Isso é uma coisa, eu sempre deixo muito a critério da turma. Se quiser criar, tudo bem. Se não quiser, não cria. Se quiser me colocar no grupo, coloca. Se não quiser, não coloca. O que é importante para mim é eu ter contato com o representante de turma. Tá? Esse é mais importante. O resto a gente vai negociando todo mundo junto. Tá? Então, senhores, muito obrigado pelo tempo de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Esse número generoso aqui de alunos assistindo aula, isso me alegra muito, né? Ver o interesse de vocês de continuar estudando, continuem com essa garra, com esse ânimo. Isso é muito importante para a carreira de vocês, para os estudos de vocês, né? Para a vida de vocês de forma geral. Eu vou ficar por aqui, vou encerrar a gravação aqui já agora, vamos encerrar a nossa aula, né? Já estamos com o nosso tempo acabando. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês mais uma vez. Tenham uma boa noite, um bom descanso
e a gente se vê na nossa próxima aula, na próxima terça-feira, certo? Muito boa noite a todos.